E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. No vídeo de hoje você vai conhecer os 7 piores brinquedos do mundo. Nossa, Rafa! Aqueles que se envolveram em acidentes reais e até uns casos sobrenaturais, tá? Sobrenaturais? E alguns deles são muito mais recentes do que você imagina. Então conta essa, Rafa. Eu vou contar essa, mas antes vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar seu like nesse vídeo. Por quê? Porque o seu like é muito importante para nós. O primeiro da lista é o Furby. Furby. Conhece o Furby, Andy? Ah, eu lembro dele, hein, Rafa? O Furby ele foi lançado no Natal de 1998. 1998, quantos anos eu tinha? Não sou ruim de matemática, não vou fazer essa conta não. Mas o Furby foi o primeiro robô doméstico, assim, de massa. Ele tinha olhos grandes, assim, e uma língua própria. O Furbish era a língua que ele falava. Mas a promessa era de que ele ia aprender a falar a sua língua conforme você interagisse com ele. Tipo assim, você ensinando ele. Exatamente, né? Exatamente. Ele ia aprender com você a sua língua. Imagina só, uma ideia revolucionária. Tinha tudo para ser um sucesso. Mas o problema não foi técnico. Não? Foi medo. Como assim, Rafa? No mesmo ano, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos proibiu o brinquedo dentro das suas instalações. O motivo? A suspeita de que o Furby pudesse gravar conversas e funcionar como um dispositivo de espionagem. A galera começou a temer que o brinquedo usasse tecnologia de gravação para captar, assim, segredos de Estado, né? Então, os funcionários foram até impedidos de levar o brinquedo para o trabalho. Mas, Rafa, só uma pergunta. Por que os funcionários da Segurança Nacional dos Estados Unidos estavam levando o Furby para trabalhar? Eu não sei, Andy, essa é uma boa pergunta. Um lugar tão ultra secreto, você imagina que as pessoas estão ali trabalhando assim, com uma máxima atenção, informações sigilosas. É o que eu espero de uma agência nacional de segurança. A coisa ficou pior ainda quando perceberam que o brinquedo não tinha um botão para desligar. Aí se desesperaram, falaram, o negócio não desliga? Vai ficar espionando o tempo todo? O pânico foi tão grande que os Furbys foram banidos de aviões e de hospitais. Nossa! Não podia mais entrar com Furby em lugar nenhum. Na verdade, o Furby, ele era um tipo de inteligência artificial, assim, bem primitiva. Sei. Com um vocabulário já meio pré-programado, né, que era desbloqueado conforme passava o tempo. Então, no fim, a empresa garantiu que ele não gravava nada e tal, mas o estrago já estava feito. Um brinquedo infantil acusado de ser espião. Então, não tinha como não ser um dos piores brinquedos do mundo. Impressionante essa história desse brinquedo, né, Rafa? Porque, assim, não era perigoso, assim, pras crianças, não causava nem ferimento, nada assim. Mas deixou o pessoal com medo de espionagem. É um pessoal medroso, né, meu? O segundo brinquedo da nossa lista dos piores é o Moonshoes. Já ouviu falar desse brinquedo, Andy? Não. Hoje em dia esse brinquedo existe, tá? Mas em versões muito melhores. Ah, é? Mas originalmente eles foram lançados lá nos anos 1970. E ficaram populares pela Nickelodeon, aquele canal, né, nos anos 90. Os Moonshoes eram comercializados como trampolins portáteis. Então imagina só que ideona, né? Os primeiros modelos, eles tinham uma espécie de mola na parte de baixo. Nossa! E aí depois passaram a ser feitos de plástico e tal, e tinha dezenas de elásticos de borracha. Eles prometiam a sensação de gravidade zero. A proposta era boa, né? Fazer a criança pular como se estivesse na lua, sabe? E parecia incrível, né? Até alguém tentar andar com eles. É, Rafa, eu sinceramente ia gostar de experimentar essa sensação, porque deve ser muito legal você ficar andando assim, meio, né? Ah, como eu disse, a ideia era boa, mas na prática, o design era uma armadilha, não tinha estabilidade. Então, sem a estabilidade, assim, com pouca firmeza, o brinquedo virou motivo de várias quedas, né? Quedas constantes. Milhares de crianças acabaram em pronto-socorro com torções, fratura de tornozelo, joelho ralado, uma loucura. Imagine o pequeno Billy tentando imitar um astronauta em casa, e aí no terceiro salto, pá, grita, mamãe, eu estou vendo estrelas! E ela diz, tá vendo? Não era isso que você queria? Não queria ver estrelas? Agora está vendo estrelas. A repercussão negativa sobre a segurança fez com que esse brinquedo perdesse força e também fez ele parar aqui na nossa lista de piores brinquedos do mundo. É, com certeza, se ele causava tanto acidentes assim, realmente tinha que ser retirado ou melhorado, aperfeiçoado, né, de alguma forma. Ainda né? tem pra vender, viu? Só não sei se hoje é mais seguro que antes. Os hoverboards são o terceiro pior brinquedo do mundo aqui na nossa lista. Lembra dos hoverboards, Andy? Também lembro deles.
esse, Em 2015 não havia nada mais hype que os hoverbirds. Eles dominaram o mundo, né? Celebridades como o Justin Bieber apareciam usando seus aparelhos, que na verdade eram skates assim elétricos, né? Fabricados principalmente na China por diversas marcas. Eles não tinham guidão, então eles prometiam uma experiência futurista e muita gente acreditou. Porque na verdade assim, no skate a gente andava meio de lado, assim, né, Rafa? Porque você vai em cima da prancha, né, do skate e tal. Lá você ia de frente. Então era uma sensação muito estranha, assim, que a qualquer momento... João Bobo, né? Sim. Mas o problema desse brinquedo não era só a queda, né? Porque a queda ela já era esperada, já era comum. O problema grave mesmo acontecia enquanto o brinquedo estava carregando. As baterias de íon-lítio de baixa qualidade sofriam a chamada fuga térmica, causando explosões e incêndios espontâneos. Que perigo! Perigosíssimo. Em 2016, a Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos anunciou o recall de mais de 500 mil unidades de diversas marcas. Recall é quando a fábrica fala assim, né, galera, devolve que deu ruim. No Reino Unido, autoridades confiscaram 15 mil hoverboards num porto por risco iminente de explosão. De queridinho dos famosos, o hoverboard se tornou desquerido das autoridades. As companhias aéreas até proibiram o transporte, as pessoas não podiam mais levar no avião. Porque, né, se explodir assim, né, imagina no avião. Perigo, perigoso. E as lojas também retiraram os produtos, os fabricantes foram obrigados a rever completamente a fabricação, foi uma loucura. Pensaram em fazer uma queima de estoque, né, mas ia pegar mal. Um brinquedo moderno que literalmente incendiou uma geração. É de mau gosto essa piada? Eu falar que incendiou uma geração inteira? O próximo brinquedo da lista de piores brinquedos são os clackers, ou bate-bola, ou bate-bate. Eu tive um desse. O de mais antigamente, dos anos 70, esse era muito pior do que eu brinquei. Eu tô falando desse brinquedo que tem duas esferas, né, ligadas por uma corda, sabe? Aí você tinha que ficar batendo. Sim. O objetivo era fazer as bolinhas colidirem em cima e embaixo, tirando aquele som de estalo constante, né? O de quando eu era criança era de plástico duro. Era ruim. Ou você acertava as bolas nas bolas, ou acertava as bolas nas mãos. E doía, né, Rafa? Quando isso Rafa? acontecia, doía muito, né? Deixava roxo, era um horror. Porém, quando ele foi lançado, era pior ainda. As primeiras versões eram feitas de um tipo de acrílico rígido. E aí, com o impacto repetido, as bolas podiam até explodir. Os fragmentos de plástico voavam como estilhaços de vidro. Em 1971, o governo dos Estados Unidos classificou os clackers como o perigo mecânico. Houve relatos até de crianças que tiveram cortes profundos no rosto e até ficaram cegas. Mas também de acrílico, né, Rafa? Pois é, eles foram até retirados do mercado, tá? Até que versões de plástico mais resistente, que não explodissem, né, fossem criadas. Daí essa é a versão do que eu brinquei, né? Não explodia, mas machucava. Tem vários nomes, né, Andy? Estalinho, clack-clack. Escreve aí nos comentários como é que chama na sua cidade esse brinquedo. Pra mim chamava bate-bate, viu, Rafa? Eu gostava muito de brincar com esse brinquedo, mas realmente, se você não tivesse ali certinho o tempo pra que as bolinhas colidissem, você se machucava. O próximo item são os dardos fatais. De novo nos Estados Unidos, tá? Lá dos anos 70 e 80. Era perigoso, né, gente? Exatamente, né, Nossa. Rafa? Sobreviventes, né, Sobreviventes. Nessa época, o brinquedo de quintal ficou extremamente popular. Os lawn darts era tipo um jogo de quintal onde você jogava dardos pesados em um alvo do chão. Só que eles mediam quase 30 centímetros e tinham pontas de metal bem sólidas, tá? Era essencialmente uma arma. Eles eram tão pesados que se caíssem do alto, tinham peso suficiente para perfurar o crânio de uma pessoa. Aí você pode dizer... Nossa, que exagero! Mas isso aconteceu. Aconteceu mesmo? Aconteceu. O caso de David Snow, um pai que perdeu sua filha de 7 anos em 1987 devido a um dardo jogado por outra criança. Nossa, que horror! Ele iniciou uma campanha massiva que levou à proibição total do brinquedo. A estimativa é de que ele tenha causado mais de 6 mil ferimentos graves antes de ser banido. É ou não é um dos piores brinquedos do mundo? Nossa, com certeza, Rafa. Quando você já olha pra ele pelas imagens que a gente viu aí, já dá um certo medo, né? Eu não brincaria com isso daí. Agora você imagina uma criança brincando com isso, que perigo. O sexto brinquedo da nossa lista de piores brinquedos é o Water Wiggle. Nos anos 70, esse brinquedo aí também parecia assim um brinquedo de jardim inofensivo. Ele era conectado à mangueira e ficava se debatendo, né, espalhando água. Era uma cabeça de plástico em formato de milho ou de personagem presa numa mangueira de 2 metros. A pressão da água é que fazia com que o tubo de alumínio do brinquedo ficasse chicoteando para todos os lados. Parece algo divertido, não é? Parece, Rafa. Mas também era perigoso. A pressão da água tornava o movimento do Water Wiggle imprevisível. O brinquedo ganhava força e velocidade suficiente para atingir crianças com violência. Nossa! Houve registro de
acidentes graves, tá? Muitos relatos de dentes quebrados e até um acidente fatal por afogamento. Nossa, Rafa, que perigo! Foram recolhidos 7 milhões de unidades. 7 milhões? Sim, muitas, né? Ninguém queria mais brincar com a mangueirinha do mal. Resultado, retirada imediata do mercado. E veio parar aqui na nossa lista de piores brinquedos. Merecido, viu, Rafa? Merecido, né? Também merecido. O 7º e último item da nossa lista de piores brinquedos do mundo tinha que ser um brinquedo brasileiro, né? Estamos falando da boneca da Xuxa. Um caso made in Brasil para mostrar que aqui nós também temos brinquedos ruins. No final dos anos 80 e início dos anos 90, no auge do sucesso da Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, sim, uma boneca inspirada na apresentadora foi lançada e virou febre entre as crianças. Uma boneca de tamanho real, quer dizer, quase real, né? Tinha cerca de 1 metro, mas era o sonho de toda criança brasileira nos anos 90. Era loira, sorridente e representava o maior ícone infantil ali da época. Era bombada, a Xuxa era um fenômeno. A Xuxa era um fenômeno, exatamente. Quando lançaram essa boneca, pelo fato dela ter 1 metro, né, Rafa? Então ela já era considerada muito grande, então sim, realmente foi assim uma coisa muito louca. Maior que muitas crianças na época. Mas não demorou muito para começarem os rumores. O perigo de brincar com ela não era físico, era psicológico. Sim. Surgiu uma lenda urbana nacional de que a boneca era do mal. Ela vinha possuída. O boato dizia que a boneca ganhava vida e atacava as crianças. Circulavam histórias de que ela falava sozinha, se mexia durante a noite. Será que dependia do lote? Porque minha prima, ela tinha uma. Mas a dela não era possuída, não. A fake news hoje ela é bastante forte, mas naquela época também. Muitos boatos, então, sim. Muitos boatos. E foi uma pura fake news, né, Rafa? Pois é. O pânico foi real. Porque em cidades do interior, igrejas e pais chegaram até a queimar bonecas em praça pública. Um absurdo. Claro que nunca houve nenhuma prova real de que a boneca fazia alguma coisa sobrenatural e tal. Mas isso não impediu o medo de se espalhar. Muitas crianças ficaram assustadas, os pais começaram a evitar o brinquedo e a boneca acabou ficando marcada por essa fama estranha. Um brinquedo comum que virou uma lenda urbana, né? E por isso encerra a nossa lista de piores brinquedos do mundo. Uma super injustiça com a rainha dos baixinhos, viu, Rafa? Eu tenho uma história com boneca possuída. Posso contar? Pode. Minha irmã, ela tinha uma que não era da Xuxa, tá? Mas eu achava que era possuída. Porque do nada ela falava com uma voz estranha, assim. Quer brincar? Dava um medo danado. No fim, descobrimos que era a pilha que tava acabando. E aí deixava a boneca com essa voz de fantasma. Que aí ela ficava, sabe assim, a pilha acabando? Pois é. Vocês acham que dá pra fazer uma continuação dessa lista com mais brinquedos ruins, ou estranhos, ou perigosos? Escreve aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa seu like porque ele é muito importante para nós. E se inscreve pra acompanhar as próximas histórias que a gente vai trazer aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um super beijo, até o próximo. Tchau!